Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 92 do projeto Bíblia para Iniciantes. E é muito bom ter você comigo nessas madrugadas, nesse projeto, crescendo, se aproximando cada vez mais da presença de Deus, da intimidade de Deus. E estamos aqui em Atos, capítulo 7, finalzinho do capítulo 7. Depois de Estevão ter feito toda a sua defesa, e depois de ter feito a pergunta final: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Depois que Estevão falou isso e questionando, né, qual dos profetas vossos pais não perseguiram, eles ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Uau! Olha que lindo, que coisa incrível. Independente da reação, independente da consequência, Estevão estava ali, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu. Ele tinha um foco, ele sabia o que ele queria, ele tinha consciência de que o mundo espiritual é mais real do que o mundo material, do que o mundo natural. E ele estava ali, olhando para o céu, e ele viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele falou o que ele estava vendo. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha que interessante, Saulo estava aqui, vendo tudo, observando tudo e percebendo um apedrejamento, percebendo essa sentença. Essa sentença, que é o apedrejamento, era uma sentença que era uma pena para blasfêmia. Blasfêmia. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 6 a 11, diz isso. Era uma pena, a pessoa que blasfemasse, ela seria apedrejada. Era uma coisa lá do Antigo Testamento. Uma pena. Só que os romanos já não permitiam mais os judeus fazerem esse tipo de coisa, mas ali foi uma exceção, foi uma situação tão louca que eles acabaram fazendo isso, perdendo o controle
E fazendo isso, apedrejaram Estevão, levaram para fora da cidade e apedrejaram. E Saulo de Tarso, estava ali. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uau! Ele não revidou. Ele estava ali, pedindo para Jesus receber o espírito dele. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Da mesma forma que Jesus olhou para aquelas pessoas que o crucificavam e falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, seguindo o exemplo de Jesus, ele mesmo falou: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Interessante esse verbo que Lucas usa ao descrever a morte de Estevão por apedrejamento. Imagina, a pessoa está sendo apedrejada e ele usa essa palavra, adormeceu. Adormeceu. Algo calmo, tranquilo. E Saulo consentia na sua morte. Saulo estava ali. O que podemos aprender com esse trecho? Esse trecho forte, intenso, independente da reação alheia, independente do que os outros vão pensar, reagir, julgar, apedrejar, nós temos um Deus, nós temos um Deus que nos ama e que eu posso estar morrendo e a morte não tem nada de errado, a morte é uma passagem. E quando eu e você compreendermos isto, assim como Paulo fala mais para frente, né? Paulo, que era Saulo, fala que a morte é lucro. A morte é lucro. Quando entendermos isso, a morte é lucro. Porque a morte nos aproxima ainda mais de Deus, se estamos no caminho certo. Então, Estevão tinha essa consciência, ele estava no caminho, ele estava fazendo algo certo, ele estava ali falando de Deus, da palavra, do poder, do amor de Deus, das Escrituras. Então ele tinha essa consciência, ele estava fazendo a coisa certa, ele tinha paz no coração. E por mais que o externo, que o exterior, que as pessoas estivessem apedrejando ele, julgando, tivesse uma confusão do lado interno, do lado externo, do lado interno, ele estava em paz. Em paz. E quantas vezes eu e você ficamos preocupados com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com a reação dos outros. Se estivermos no caminho, se estivermos fazendo a coisa certa, essa preocupação não tem sentido, não tem necessidade. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará sobre a nossa vida. Amém? Que eu e você possamos, assim como Estevão, estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo para cumprir a palavra, para cumprir a vontade de Deus, obedecer em paz. E se for necessário, até a morte. Acreditando que Deus, que Jesus está ali conosco. Amém? Pessoal, é muito forte isso. É muito forte. Essa consciência é uma consciência muito forte. Traz força, traz paz, traz propósito, traz direção. Que você tenhamos essa consciência, a consciência de Estevão, o primeiro mártir cristão. E olha só, com toda essa intrepidez, com todo esse discernimento e sabedoria,
Ele foi aqui declarado na Bíblia, o livro mais lido e mais vendido do mundo, como o primeiro mártir cristão. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Que eu e você tenhamos essa consciência que vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso, repleto do Espírito Santo, que você esteja fortalecido para andar nos caminhos e nos propósitos de Deus, independente do que os outros vão pensar, independente da reação das outras pessoas. Um beijo no coração. Amo você.